Muito bom dia, domingo de manhã, domingo de Páscoa. Quero saudar você que nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Face, todos que estão conosco nesse momento. Um domingo onde nós cristãos celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, aquele Filho amado, Filho único que Deus nos deu para salvar a todo aquele que nele crê, para que não tenha a morte, mas tenha a vida eterna. E é em nome dele que nós vamos orar nesse momento. Vamos à oração de louvor e gratidão a Deus com a irmã Tânia. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quando nesta manhã nos colocamos diante de Ti, colocamos-nos, Senhor, com os corações agradecidos. Agradecidos por compreender que a ressurreição que celebramos agora não é apenas a ressurreição do Teu Filho amado, mas a ressurreição também que nos foi dada a possibilidade de termos, porque ressurgimos da sombra do pecado, lavados pelo sangue do Cordeiro, como manifestação deste amor imensurável, que tomou forma em homem e que se traduziu na cruz. E é olhando para a cruz, Senhor, que nós compreendemos a imensidão desse amor. Que nós possamos tomar posse dele em cada momento da nossa vida. Mas que não sejamos egoístas a ponto de não proclamá-lo. Que da nossa boca, dos atos da nossa vida, as pessoas possam compreender a imensidão desse amor. Que esta manhã de ressurreição seja a manhã da ressurreição daqueles que ainda também precisam compreender isso, Pai, e que nós possamos ser a ponte para que este amor ele seja compreendido. Assim, Senhor, com os corações gratos, nós te dizemos muito obrigada. Muito obrigada por nos amar de uma forma tão maravilhosa. Obrigada, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigada, Senhor, porque Tu nos liberta da opressão que escolhemos viver, quando também manifestamos os atos de pecado, a nossa condição adâmica. Obrigado, Pai, pelo Cordeiro ressurreto. E obrigada por nos oportunizar a expectativa, a esperança, a fé de estarmos um dia no reino que Tu estás preparando para nós. E que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, mansa e suave, dizendo: vem, Filho amado, Tu estás comigo agora. Nesta manhã, Senhor, com os corações gratos e alegres, porque compreendemos o sentido do sangue derramado na cruz, nós te dizemos: amém. Glórias e honras a Ti, Senhor. Vem, amado, porque nós estamos esperando o momento de estarmos um dia no Teu reino. Muito obrigada, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento, vamos à leitura bíblica com o irmão Gabriel. Marcos capítulo 16, verso 1 a 9 diz o seguinte: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios.
Nesse momento, meus amados irmãos, nós vamos louvar ao Senhor. Você, como igreja, louve aí na sua casa, acompanhe o nosso grupo de louvor. Com esse lindo louvor, nosso Deus é poderoso. Poderoso, nunca falhará, maravilhoso és, mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas que sabemos, mas que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. No estudo da palavra dessa manhã, nós vamos ver algumas passagens onde nós aprendemos lições maravilhosas com Jesus Cristo, até culminar com a sua ressurreição. Afinal, hoje é domingo de Páscoa. Hoje, Jesus Cristo ressuscitou. Celebremos a ressurreição de Cristo. Essa é a real razão pela qual nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas um pouco antes de chegar ao fato, o momento da ressurreição, quando visitam o túmulo e Jesus não está lá,
glórias a Deus, Jesus não está lá. Jesus não está sepultado. Jesus não está crucificado. Jesus vive. Ele ressuscitou, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai e nos deixou o Consolador, que é o seu Espírito Santo. E Jesus, quando veio à terra, sendo Maria concebida de modo virginal pelo Espírito Santo de Deus, quando Jesus nasceu, ele não nasceu em um castelo, ele não nasceu cheio de riquezas. Ele nasceu num lugar humilde, em uma manjedoura, em meio a alguns animais, de maneira simples. Mesmo sendo Deus, Jesus não usou desse seu direito de ser Deus aqui quando do seu nascimento. Ele diz a palavra de Deus que ele se esvaziou da sua divindade, de todo o poder que lhe fora dado por Deus, para que nascesse de forma simples, de forma de um homem. E quando Jesus esteve caminhando conosco aqui na terra, nós aprendemos ali no início do seu ministério, quando ele começa a fazer sinais e milagres, nós vimos que muitas pessoas o seguiam por conta disso, por conta dos sinais e os milagres que ele fazia. Mas remontando um pouco antes ao que antecede a sua ressurreição, Jesus reúne os discípulos para um momento onde ele vai cear com seus discípulos. E ali Jesus continua nos dando uma lição de humildade tamanha, onde ele tira as suas vestes, veste de um pano simples, e ali ele lava os pés aos discípulos. Ele toma uma bacia de água e lava os pés aos discípulos. Naquele momento, um dos discípulos, e no caso foi Pedro, e nós costumamos ver que Pedro é o que age por mais ímpeto, é o que tem as passagens mais marcadas nesse ministério de Jesus, principalmente nesses momentos que antecedem a sua crucificação e ressurreição. Pedro, quando Jesus se aproxima dele para lavar-lhe os pés, o que ele diz? Não, Senhor, não lave meus pés, eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. E o que Jesus nos ensina com a resposta a Pedro? Pedro, se você não me permitir que eu lave seus pés, eu não terei parte contigo. E Pedro, nada bobo, diz o quê? Então, Senhor, pode me lavar por completo. Mas naquele momento, quando Jesus lava os pés aos discípulos, ele nos dá um exemplo de humildade, de como nós devemos caminhar nessa terra. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja também o menor aqui, o mais servo. Nós temos que orar a Deus e pedir que Ele nos ensine a cada dia, que nós estejamos com as nossas mentes voltadas para as coisas do alto. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, aquele que tem a sua esperança colocada somente nas coisas dessa terra, aquele que assim faz é o mais miserável. Nós temos que caminhar nessa terra, conforme nos ensina o livro de Salmos, capítulo 85, verso 4, com os nossos corações peregrinos. Nosso coração tem que estar voltado às coisas de Deus, às coisas do alto, e não às coisas dessa terra. Jesus nos ensina, no livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz ali, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Entregue os seus caminhos a Deus, Salmos 37. Confia nele e o mais ele fará. Jesus ainda nos diz o seguinte, voltando a Mateus, tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus nos ensina a sermos mansos e humildes de coração. A humildade de Cristo, ela chega ao ponto que ele lava os pés aos discípulos, para que eles aprendam o que é a servidão. E naquele momento ali da ceia, quando Jesus revela aos discípulos que quem iria o trair está entre eles, no livro de João, João diz aquele a quem Jesus amava, o apóstolo amado, porque assim Jesus se dirigia a ele, pergunta, mas também Judas. Judas diz, serei eu, Senhor? E Jesus responde para ele, tu o dizes. E saindo dali do momento da ceia, já era tarde, diz a palavra,
Jesus vai ao jardim do Getsemane orar. E naquele momento orando, ele pede que alguns discípulos que estão ali com ele orem junto, vigiem em oração, porque o seu coração está angustiado, seu coração está sofrendo. Jesus naquele momento, ele nos ensina outra lição preciosa. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus, ele não abre mão de cumprir o propósito para o qual ele foi enviado por Deus, de fazer a vontade do Pai. Queres ter uma vida próspera? Queres ter uma vida santa? Queres louvar ao Senhor na eternidade? Entregue seus caminhos a Deus. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. Faça valer o sacrifício de Jesus. Seu sacrifício é tão grande que eu me lembro, coisa de 3 anos atrás, em 2018, depois de 2019 também, nós ensinamos essa passagem aqui na Igreja Batista Esperança da morte, crucificação, ressurreição de Cristo. E eu me lembro que naquele momento da cena do Getsemane, eu estava com o coração tão contrito que quando ali eu me ajoelhei e comecei a orar a Deus, reproduzindo as palavras de Jesus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. E Jesus estava sofrendo tanto naquele momento que eu comecei a refletir e perdi até o timing de levantar para dar continuidade à sequência, quando Judas entra e entrega Jesus aos soldados, porque eu comecei naquele momento, tocado por Deus, a pensar, e eu convido você nessa manhã a pensar assim também: será que você tem vivido de maneira que o sacrifício de Jesus na cruz tem valor para você? Essa mensagem dessa manhã é uma mensagem de alegria. Sim, Jesus ressuscitou, mas eu não posso perder a oportunidade de convidar você à reflexão, ao arrependimento, a lembrar de onde você saiu, de onde você caiu e onde Jesus te colocou, a refletir se realmente o sacrifício de Jesus tem valor na sua vida. Então, meu amado irmão, te convidando a refletir nesse momento, eu lhe peço que você não somente reflita, não é para você refletir pensando em nenhum outro, não, é em você mesmo. Não somente reflita, mas dê-se conta que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, conforme Romanos 3:23. E por isso nós carecemos da glória de Deus, e por isso Deus mandou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Para fazer valer esse sacrifício de Cristo, nós precisamos caminhar em retidão, com integridade. E naquele momento, quando ele ora ali no Getsemane, e ele se volta, os seus discípulos estão dormindo. E ele chega a acordá-los e percebe que eles não estavam tomando parte daquele momento, daquele sofrimento de Jesus. E não demora muito, Judas chega ali com os soldados e ele havia dito: aquele que eu beijar, esse é o Cristo. E assim ele faz. E quando Jesus é entregue aos soldados, e é levado, e é açoitado, e é cuspido, ali se cumpre a palavra que está lá em Isaías 53. Ele foi moído, ele foi pisado, mas para quê? Por suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus no caminho do Calvário, pelo sacrifício dele ter orado, inclusive ali no Getsemane, pedindo que Deus, se possível, afastasse aquele cálice, mas que não a vontade dele, sim a vontade do Pai fosse feita, porque Jesus não abriu mão de ninguém. Jesus ora na oração sacerdotal, dizendo: Pai, eu não vos peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus nos diz que, como bom pastor, ele não quer que nenhuma ovelha se desgarre do seu rebanho. Aqueles que o Pai o deu, ele jamais lançará fora. Jesus não lança nenhum de nós fora, meu irmão. Trago mais uma vez aqui uma reflexão e um ensinamento de Jesus, que ele não abre mão de você. Ele não abriu mão de mim. Ele não abre mão de ninguém. Basta que você, pela fé, confesse o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e creia no seu coração para você ter início à caminhada de vida eterna, o processo de santificação para o qual
sem santificação verá a Deus. Então nós precisamos aprender com Cristo, mesmo naquele momento de dor, ele se lembra de orar e pedir que Deus faça a sua vontade. Mesmo no momento que ele foi entregue ali por Judas e Pedro desembainha ali uma faca e corta a orelha do soldado, Jesus o interrompe e diz: Pedro, não faça isso, que é isso que tu fazes. A fio de espada tu feres, assim poderá acontecer contigo. Não sabes tu que eu poderia orar a Deus, desceriam legiões de anjos aqui para me defender? Não se deixe levar pelos planos de Satanás, não interrompa a vontade, não interrompa o plano de Deus para a minha vida. Então, muitas vezes nós achamos que agindo por ímpeto, tendo as nossas vontades prioritárias em detrimento à vontade de Deus, nós estamos fazendo a coisa certa. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque coube a Deus, aprove a Deus que Jesus padecesse para morrer por nossos pecados. E assim foi feito até a morte. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando levado ali à presença de Pilatos para ser julgado, eis que a esposa de Pilatos chega a ele e diz: não tome parte no sofrimento desse homem. Eu sonhei com ele a noite toda e fiquei muito atribulada com seu sofrimento. Pilatos, tocado por aquela palavra, ainda apresenta Jesus ao povo e diz: eis aqui, Jesus, o Cristo. Tu és o Cristo, Rei dos judeus? E Jesus diz a ele: tu dizes. Tens algo que você pode fazer e que você pode falar que lhe favoreça, para que você não seja crucificado como o povo está falando? E Jesus permanece calado, como ovelha muda perante os tosqueadores, porque o plano de Deus não era que ele se defendesse. Jesus ali não estava como advogado para agir em causa própria, mas ele é seu advogado, ele intercede por nós agora, porque ele subiu aos céus por conta dessa obediência a Deus. A ele foi dado o nome que está sobre todo nome, o nome pelo qual importa que todos sejamos salvos, não há outro nome, somente o nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, na presença de Pilatos, aí trazem um malfeitor e dizem: a quem vocês querem que eu solte? Porque era costume soltar um dos condenados na Páscoa. E o povo grita para soltar Barrabás. E Jesus, o que eu faço com ele? Crucifica-o, crucifica-o, era o que o povo dizia. E assim foi feito. Pilatos lava suas mãos e Jesus é levado a carregar a sua própria cruz. E aqui eu quero deixar uma outra lição importantíssima com a cruz. Muitos de nós, infelizmente, às vezes associamos a nossa cruz, a carregar a cruz, de repente é uma pessoa que nos dá muito trabalho. Não, meu irmão, não. Carregar a sua cruz, Jesus diz o seguinte: aquele que quiser vir após mim, todos os dias, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus está falando isso para mim, para você, e não é orientando com relação a outros. A salvação, ela é individual. Ao homem cabe viver apenas uma vez, depois virá o juízo. Então a salvação é individual, carregar a sua cruz é algo individual. É você, sou eu que temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo. E quando Jesus está ali levando a cruz, muitos estão olhando para ele e ele é açoitado, ele é cuspido, ele é desprezado, mas ele mantém o seu propósito, ele mantém o foco, o propósito para o qual ele foi chamado, caminhar até a crucificação. E quando ali da crucificação, Jesus ainda na cruz, nós vimos outras tantas lições. Eu gostaria de destacar nesse momento apenas 3 lições da cruz. Poderíamos ministrar aqui horas falando do que Jesus, como agiu na cruz Jesus, e ter lições aí para talvez vários sermões. Mas eu quero destacar apenas 3 lições, para que fique bem marcado, bem claro na sua mente o que mais nós aprendemos com Jesus, ainda naquele momento de extrema dor, extrema dificuldade. A primeira lição: Jesus, quando está ali na cruz,
e ele começa a olhar para os céus e olhar para aquele povo todo que está ali. Em um dado momento ele diz que tem sede e pede água. E os soldados pegam um esopo, uma esponja, na ponta da lança, molham em vinagre e dão a ele de beber. Imagina se isso acontecesse com você, meu irmão. Você pedindo água e alguém lhe desse vinagre a beber. Você seria tomado de paz ou você seria tomado de fúria? Você tendo poderes como Jesus tinha, rogaria a Deus que descesse dos céus legiões de anjos e acabassem com tudo aquilo? Jesus, naquele momento, sabendo que estava ali cumprindo o que fora designado por Deus, ele nada faz. Ele recebe aquilo como uma afronta porque ele sabia que ele seria moído, que ele seria pisado, rejeitado pelos seus. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então ele deu a oportunidade a nós, todos, reconhecermos a ele como Senhor e Salvador de nossas vidas para a salvação. Então a primeira lição é essa. Mesmo sofrendo afrontas nessa vida, sofrendo açoites, tendo a sua vontade não sendo atendida da forma como você espera, não lhe deixe que a ira tome conta de você a ponto de pecar. Irai-vos, não pequeis, diz o Senhor. Irai-vos contra as coisas erradas desse mundo, mas não pequem. Deixe que a Deus cabe fazer a justiça. A ti, a mim, a nós cabe o quê? Crermos no Senhor Jesus, para que seja salvo, tu e a tua casa, conforme Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus somente. Creia na justiça de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos ali é que mesmo o povo gritando, crucifica-o, crucifica-o, Jesus olha aos céus e ora a Deus e diz o quê? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O perdão, meu irmão. O perdão que Jesus roga a Deus que dê ao povo naquele momento em que ele está sendo crucificado, blasfemado, ironizado, pisado, rejeitado por todos. Ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, a segunda lição que nós tiramos, meus irmãos, nessa passagem da cruz, é sobre o perdão. A palavra de Deus nos ensina no livro de Mateus que se você quiser levar uma oferta à igreja, se você quiser ofertar e você estiver em pecado, em desacordo com o irmão, primeiro resolva-se com ele, peça perdão dele e de Deus. Esteja limpo do pecado para que a sua oferta seja aceita por Deus. Então, nós aprendemos ainda na oração do Pai Nosso, assim conhecida, que nós vamos ser perdoados por Deus da forma como nós perdoamos. Então essa é a lição e a reflexão e a pergunta que eu quero deixar para você. Como você tem perdoado? Porque a palavra de Deus nos deixa claro. Da forma como eu perdoo, é que Deus vai me perdoar. E a terceira e última lição ali da cruz é a seguinte. Ali estavam, ao lado de Jesus, dois malfeitores. Ali embaixo estavam algumas pessoas e chamam a atenção de Jesus e dizem, eis aqui tua mãe e teus irmãos. Jesus se dirige a eles e diz o quê? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ora, queres exemplo maior do que esse? Queres lição maior do que essa? Jesus veio a essa terra para fazer a vontade do Pai, e assim ele fez. Até o final. Tanto é que ele diz ali, depois da hora que escurece, quando chega ao fim, quando é cumprido o propósito pelo qual ele foi crucificado, ele diz o que ali? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. E ali Jesus morreu entregando nas mãos de Deus o seu espírito. Retirado da cruz e levado a uma sepultura próxima do local dali, uma sepultura de pedra que estava aberta e não tinha uso, porque já era tarde e as pessoas não queriam levá-lo para longe,
Ali eles o colocam dentro daquela sepultura, dentro daquele túmulo. Mas ele não está lá, meus irmãos. Ele não está lá. Não está. Ele ressuscitou. Jesus vive. Jesus está conosco. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que cumpriu todo o propósito para o qual foi enviado, dando lições de humildade, lavando aos pés dos seus discípulos, dando lições de que mesmo tendo o poder de Deus, ele deveria cumprir a vontade de Deus, orando e nos ensinando que, se possível for, Senhor, faça a minha vontade, mas antes seja feita a sua. Então nós aprendemos a confiar na vontade do Senhor, boa, perfeita, agradável e soberana. E quando levado à cruz, mesmo podendo naquele momento orar a Deus para que descessem dos céus legiões de anjos e acabassem com aquilo tudo, Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a ele foi dado o nome que é sobre todo nome, pelo qual importa que sejamos salvos. E assim Deus fez. Então, meus amados irmãos, vivam com alegria, viva a Páscoa, celebrem ao Senhor, Jesus vive. Eu quero orar com você nesse momento. Peço que você, aí na sua casa mesmo, você que está nos assistindo nesse momento, ore e clame ao Senhor, que você seja tocado e encontrado com um coração grato e dedicado a Jesus. Jesus que vive, porque Ele não está lá, Ele não está morto, sepultado, Ele não está crucificado, Ele vive. Amém? Então vamos orar? Santo Deus, Pai maravilhoso, nós te damos graça, ó Pai, nesta manhã, pelos ensinamentos que o Senhor nos dá, da vida de Jesus, ó Pai, seu ministério aqui na terra, sendo enviado por Ti, não fazendo uso de ser Deus, antes, ó Deus, esvaziando a si mesmo todo o seu poder para cumprir a Tua vontade. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas lições preciosas que Jesus nos ensina, de humildade, de obediência à Tua vontade, de cumprimento da Tua palavra, mesmo diante das situações mais adversas, sempre obediente e confiante na Tua vontade. Te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João 3,16. Te agradecemos, ó Pai, porque pelo sacrifício de Jesus nós podemos refletir se o que nós estamos fazendo tem valido a pena esse sacrifício. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, de modo que alcancemos corações sábios, corações que busquem as coisas do alto, corações peregrinos nessa terra, voltados a fazer a vontade do Pai, voltados a cumprir o propósito para o qual fomos enviados, que é pregar a Sua palavra, sermos missionários, peregrinos nessa terra, até a volta de Cristo Jesus. Assim nós choramos, ó Pai, se for a Sua vontade, que Jesus volte e venha em breve e leve a Sua igreja, Pai, abrevie os nossos dias maus. Nós te pedimos e te rogamos, pois sabemos que há algo muito melhor, muito maior, mais alegre, mais feliz, que sabemos que é morar contigo eternamente. E a melhor coisa do céu é saber que Deus está lá, que Jesus está lá. E em breve, Senhor, nós estaremos todos juntos. Amém. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então é isso, meus amados irmãos. Vivam com esperança. Celebrem a Cristo. Jesus ressuscitou. Ele vive. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo domingo de Páscoa. E até o nosso próximo encontro. Mais uma vez, vamos louvar ao Senhor na beleza da sua santidade com o hino 137 do HCC. Posso crer no amanhã, porque Ele vive.
glória. Verei na glória o meu Jesus que vive.